O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram e, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer que Jesus não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a Deus. Amada comunidade, prezado diácono José Augusto, grupo de jovens JUFES que nos anima na liturgia, o JUBE que nos anima na música,
você que veio rezar com a gente essa Santa Missa do terceiro domingo do tempo de Páscoa, tempo pascal. Primeira leitura de hoje, filhos queridos, é Pedro pregando. Ali é Atos dos Apóstolos, na primeira leitura. E Pedro está falando para a gente sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição, e mostrando para a gente como que a morte não poderia mesmo ter vencido, ter segurado Jesus. Na segunda leitura, é novamente Pedro falando, mas aí já é uma das cartas de Pedro. E aí Pedro fala para a gente de como nós fomos resgatados pelo sangue redentor do Cordeiro, como somos salvos por esse sangue derramado na cruz, o preço altíssimo que custou a nossa salvação. Mas eu queria hoje falar um pouquinho sobre o texto do Evangelho, mesmo que o Evangelho seja uma leitura que nós proclamamos há pouco tempo, porque nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, mas na oitava da Páscoa, naqueles dias que prolongaram o dia da Páscoa, a gente já proclamou essa leitura, porque ela é muito importante. É Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Essa passagem é conhecida como a passagem dos discípulos de Emaús. E como que começou? 24, começa hoje no versículo 13, começa dizendo assim, ó: naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana. Que dia é esse? Domingo. Domingo de qual evento importante? Domingo da ressurreição, domingo da Páscoa. Era então o mesmo dia. Então isso que está relatado ali, que o diácono José Augusto acabou de proclamar para a gente, do Evangelho de Lucas, é um evento que acontece no mesmo dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. Só que, você lembra, inclusive eles falam ali, né? As mulheres foram no túmulo de madrugada e não encontraram o corpo. Jesus ressuscita de manhãzinha, de madrugadinha, tanto que nós celebramos a ressurreição naquela vigília pascal, lembra? Quando a gente começa a missa do sábado à noite, a igreja está escura, e é sábado, e aí a gente proclama uma leitura atrás da outra, são 9 leituras. A intenção era que a gente virasse aquela madrugada da vigília de sábado para o amanhecer de domingo, quando Jesus ressuscita. Então isso que está acontecendo aqui já é finalzinho do domingo, finalzinho da tarde. Mas aqueles 2 discípulos, que não eram apóstolos, não eram dos 12 apóstolos, eram do grupo dos discípulos, né? 72 discípulos, e já havia até mais, mas então não era dos 12 apóstolos, eram 2 discípulos. Eles não tinham entendido aquele negócio da ressurreição, e no domingo à tarde, eles estavam o quê? Entristecidos, Rafa. Por quê, Rafa? Porque eles pensaram que Jesus morreu. E aí o que acontece? Eles estão deixando Jerusalém, deixando a igreja, porque eles estão abatidos, deprimidos, eles ficaram chateados, eles estão machucados, porque Jesus morreu na cruz. E aí eles estão lamentando. Então eles deixam a igreja, deixam Jerusalém e vão embora para Emaús. Estão indo de cabeça baixa pela estrada, tristonhos, chorando, lamentando as suas dores, a sua decepção. Eles estão decepcionados, estão indo embora, abandonaram a igreja, eles estão sofrendo, o coração deles está dilacerado. Eles confiaram no Cristo, que o Cristo seria o Salvador, e agora não tem mais. Cristo morreu na cruz. Quem venceu foram os algozes, foram os sacerdotes, foram os doutores da lei. Eles mataram aquele que era a esperança deles. Então a esperança deles morreu, e eles estão indo embora, cabisbaixos, decepcionados, tristes, lamentando, na dor daqueles 2 discípulos. Quem é que se coloca para caminhar com eles, passa a caminhar do ladinho deles? Quem? Jesus, o próprio Cristo. Eles reconhecem que é Jesus? Não, porque eles estão entristecidos, a dor é tanta que eles não conseguem reconhecer, a decepção é tão grande que eles não conseguem enxergar mais nada na frente deles, não entendem que ali está Jesus. E aí Jesus vai conversando com eles, Jesus caminha do ladinho deles e vai conversando, e vai perguntando para eles: o que é que houve? Por que vocês estão assim tão tristonhos? Por que vocês estão tão cabisbaixos? Por que vocês choram desse jeito?
E eles começam a falar para Jesus: ué, tu não recebesse um WhatsApp aí, uma mensagem no grupo dizendo o que aconteceu com Jesus? Tu és o único que tu não está no grupo? Não descobri, não. E aí Jesus começa a dizer para eles, a partir das Escrituras. Jesus vai lembrando as Escrituras, e o texto do Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, lembra assim, ó, a partir dos profetas, indo até Moisés. Isso eram os livros da Bíblia Sagrada que existiam na época, os profetas e a lei. Moisés e a lei, os profetas, era o Pentateuco, o livro, a Bíblia da época, Antigo Testamento, antes de Jesus. Mas Jesus começa a lembrar das profecias, de tudo que se havia dito até aquele momento. O profeta Isaías, que dizia: olha, o filho do homem será morto, será levado como uma ovelha muda, será tosquiado, mas não vai reclamar, não vai lamentar. Ele vai ter uma aparência tão horrenda depois de ter sofrido, que a gente vai ter vergonha de olhar para ele. Jesus começa a lembrar, e quando Jesus vai falando a palavra, o que acontece com o coração daqueles discípulos? O coração vai o quê? Ardendo. Eles não diziam ali como ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho. Então a palavra de Deus, quando é anunciada por alguém que entende daquilo que está falando, por alguém que fala com propriedade, e quando a gente tem os ouvidos abertos para anunciar essa palavra, ela vai fazendo arder o nosso coração. Nós vamos ficando felizes e vamos entendendo. E daí aqueles discípulos caminhando com Jesus, iam ouvindo aquela palavra, ela ia fazendo sentido no coração deles, e aquilo ia sendo significativo, e o coração deles ia ardendo com aquelas descobertas através da palavra. O coração deles ardia. E quando chegou bem na entradinha da porta do povoado, bem pertinho da casa dos discípulos, o que Jesus Cristo fez? Olha só, o padre vai fazer o gestinho aqui. Os discípulos caminhando, Jesus caminhando, lá, conversando. Aí chegou aqui a porta da entrada, era final da tarde, era bem na horinha do café. Eles tinham passado aqui na frente da Duda Valtric. Jesus pensou: nossa, aquele bolinho gostoso, eles devem ter comprado, deve estar lá. Jesus passou fazendo, se ele fez de conta que ele ia adiante, qual que era a verdadeira vontade do coração dele? É entrar. Mas ele deu um miguezão assim, né? Vou passar batido para ver se eles me convidam, lá. Os dois discípulos olharam um para o outro, pensaram, e daí quando Jesus já estava passando, o que eles disseram? Fica conosco, Senhor. Vamos dizer juntos? Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, o dia declina, o dia está terminando, a noite já vem vindo, é tarde e o dia declina. Fica conosco, Senhor. E aí Jesus entra, porque Jesus só entra, filhos, na nossa casa quando Ele é o quê? Pai, que igreja linda, amo vocês. É isso, Ele só entra na nossa casa quando Ele é convidado. Que bom, que você sabe que força que foi essa resposta. Meu coração se alegrou. E você, e eu e você, temos convidado Jesus para entrar na nossa casa, para sentar na mesa com a gente, para fazer parte da nossa família, para fazer parte das nossas dores e das nossas alegrias, porque Jesus também passa na nossa porta, mas Ele também não invade a nossa casa. Ele passa, Ele senta aquele cheirinho de café, cheirinho do bolinho que você fez, daquele feijãozinho, e aí Ele fica passando para lá, para cá, esperando você chamar. Quando você chama, Ele entra. E aí Jesus entrou, e Jesus, era final da tarde, eles tinham caminhado de Jerusalém até Emaús, estava longe, distante 11 quilômetros, a gente viu ali, pensa, 11 quilômetros, a barriguinha já estava fazendo assim, 11 quilômetros caminhando. Botaram a mesa, e Jesus se sentou à mesa, e tinha aquele pãozinho, pão daquela época. Jesus sentou-se à mesa. O que Jesus Cristo fez? Abençoou. Depois de abençoar, Jesus
partiu o pão. E depois de abençoar e partir, Jesus fez o quê? Distribuiu para eles. Nessas horas, o que aconteceu com os olhos dos discípulos? Se abriram e eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus ao partir o pão, na partilha do pão. E depois que eles reconheceram Jesus, o que foi que aconteceu com Jesus? Jesus o quê? Desapareceu da frente deles, porque Jesus ficou presente no pão, na Eucaristia. Filhos queridos, esse evangelho é tão forte, é tão importante, é tão significativo. Ele acontece no dia da ressurreição. Então, no dia da ressurreição, Jesus dá primeiro essa notícia para os seus, né? Para aqueles que foram de madrugada, quer dizer, aqueles que estavam bem pertinho de Jesus, de madrugadinha já foram no túmulo, chegaram lá, viram os anjos e entenderam, Jesus ressuscitou e já saíram para anunciar para os apóstolos. Mas o dia passa, o dia da ressurreição caminha, os séculos vêm, os milênios vêm, e ao longo desse tempo Jesus também vai falar para aqueles que chegam depois, mais tarde, e para aqueles que não entenderam a ressurreição, e para os que ainda andam cabisbaixos, tristes, entristecidos, e Jesus vai se revelando também para esses. Por isso é que Jesus mostra que nos nossos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, nas nossas decepções, nas tristezas, nos nossos desapontamentos, os discípulos dizem assim: nós pensávamos que Ele ia libertar Israel. É quando a gente pensa, eu pensava que você fosse me ser fiel, eu pensava que fosse dar certo, eu pensava que esse fosse, e aí a decepção vem. E quem é que caminha comigo e contigo nos nossos momentos de dor e decepção? O próprio Cristo. Ele caminha do nosso lado, Ele anda com a gente quando a gente está triste, feliz, faceiro, contente, sorridente, e anda também quando nós estamos nas nossas lamúrias. Ele está do nosso ladinho. Agora, filhos queridos, essa lição quer dizer para a gente que o Cristo se revela nesse que está aí do teu lado, sentadinho contigo no banco, naquele que anda com você, naquele que te estende a mão, naquele que te acompanha, naquele que você acompanha, naquele entristecido, naquele decepcionado. Lá está Cristo caminhando. Um altar da revelação de Jesus é o outro, a outra pessoa, não importa quem seja, ela é altar de revelação. Ela revela para mim a presença de Jesus. O outro é para mim Cristo. A forma com que eu me relaciono com o outro é a forma com que eu me relaciono com Cristo. A forma com que eu vejo o outro, eles caminharam, não reconheceram que era Cristo que estava do lado dele. Quantas vezes nós nos encontramos com Cristo e não reconhecemos também como esses que não reconheceram? E aí o Senhor vai partilhando a palavra, vai dizendo a partir dos profetas, de Moisés, e vai dizendo tudo o que aconteceu, e aí o coração deles vai ardendo. Então o Cristo se revela para a gente nesse que caminha conosco, que anda com a gente, no outro. O outro é o nosso Cristo, e Cristo se revela na palavra, nesse altar importante que nós temos na igreja, que é o altar da palavra. Daqui a palavra de Deus ganha vida. Quando eu leio a Bíblia, Cristo está se revelando para mim. Quando eu ouço, eu venho à missa para ouvir a palavra de Deus, Cristo se revela. Quando eu leio um texto da Sagrada Escritura, Cristo está se revelando. É altar, a palavra é o verbo, e o verbo se encarnou em Jesus. A palavra era Deus, e agora Deus vem e se encarna, assume a condição humana, e esse verbo quer falar no nosso coração, transmitir verdades. E aí os discípulos vão deixando o coração arder, porque a palavra faz sentido, precisa fazer sentido. Nós precisamos olhar a palavra e entender como ela nos mostra os caminhos. E aí, filhos queridos, depois de se revelar naquele caminho conosco, de se revelar na palavra, o Cristo se revela também no altar da Eucaristia, no pão. Eles viram Cristo partindo o pão, e no pão partido eles reconheceram Jesus. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Vamos dizer juntos também isso? Verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Presente no pão. Partiu o pão e os olhos deles se abriram. É preciso que os nossos olhos também se abram, filhos queridos, a cada missa. Qual o dia da semana que é hoje?
o primeiro dia da semana, domingo. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. No primeiro dia da semana, Jesus caminha com os discípulos. No primeiro dia da semana, Jesus parte o pão diante do altar, diante da mesa. Era a mesa da casa daqueles discípulos, a mesa daquela família. Agora nós estamos nessa mesa que é a nossa mesa, a mesa da nossa família, dos cristãos católicos. E daqui a pouquinho, nessa mesma missa, Cristo vai partir o pão. Preciso que a gente consiga olhar como olharam aqueles discípulos e reconhecer no partir do pão, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. E é primeiro dia da semana, é domingo. Cada domingo que a gente vem à missa, tudo isso se realiza. A cada domingo que nós viemos à missa, o Senhor caminha conosco. Cada domingo que a gente vem à missa, Jesus senta conosco no nosso banquinho. Cada domingo que nós viemos à missa, Jesus caminha com a gente até a igreja. A cada domingo que nós viemos à missa, Jesus se revela na palavra e nosso coração precisa arder. A cada domingo que viemos à missa, o Cristo parte o pão da Eucaristia. E é preciso que a gente reconheça, os nossos olhos vejam, percebam, é Jesus, verdadeiramente ressuscitou. E aí Jesus desaparece, porque a forma dele não é mais uma forma humana, é pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. E aí, filhos amados, o que acontece com aqueles dois discípulos? Quando eles reconhecem verdadeiramente o Senhor ressuscitou, eles saem correndo, e eles que estavam lá em Emaús, voltam para a igreja, voltam para Jerusalém, e na igreja em Jerusalém, eles vão encontrar quem? Os 11, eles eram 2 discípulos, mas agora eles encontram os 11 apóstolos, porque o Judas, naquele dia, o primeiro dia, não estava mais com eles. Depois, mais tarde, eles vão escolher um para o lugar do Judas. Qual que é o nome mesmo daquele que eles escolheram para o lugar de Judas? Quem adivinhar, ganha uma passagem para o Beto Carreiro hoje. Qual que foi o nome do eleito para assumir o lugar de Judas? Matias, olha. Diácono Guto está devendo uma passagem para Beto Carreiro para alguém aí, diácono. Está na conta do diácono. Matias foi eleito depois, mas no primeiro dia não tinha ainda ninguém no lugar do Judas. Então eles voltaram a encontrar os 11 apóstolos. A gente volta para a igreja, nós encontramos os 11. Nós somos os 11. Nós somos esses que seguem Jesus. Os discípulos, a gente volta, e eles voltaram o quê? Anunciando, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, e começaram a contar tudo o que tinha acontecido pelo caminho. É essa graça, essa grande graça. Por isso também que eu, padre, no final da missa eu procuro sempre que eu posso ficar lá na porta, acolhendo as pessoas, abraçando, deixo ali o pessoal ficar um pouquinho mais conversando por ali e tal. Por quê? Porque é o momento de nós contarmos tudo o que aconteceu pelo caminho. Meu desejo é que a nossa igreja fosse igual aquelas igrejinhas do interior, de missa de 50 anos atrás, que o pessoal ia para a missa, caminhava 11 quilômetros igual ele, terminava a missa, ficava todo mundo ali nos botecos, bebendo uma cervejinha, falando da vida dos outros, conversando, ali na porta da igreja mesmo. Os melhores botecos estavam tudo ali na porta da igreja, porque o povo ficava ali, conversando, contando o que aconteceu pelo caminho, como é que foi a semana. O João veio, comprou um caminhão de cebola, o outro veio, trouxe não sei o que, e a gente fala, é a vida da gente, é isso que acontece. O Cristo é vida, filhos. Quanto mais nós entendermos que o Cristo é presença, quanto mais a gente entender que o Cristo caminha conosco, que Ele é real, que Ele está nas nossas inseguranças de cada dia, nos nossos medos de cada dia, nas nossas decepções, que Ele caminha conosco nas nossas alegrias, muito mais nós vamos viver esse Deus verdadeiro, muito mais vai arder o nosso coração quando a gente ouvir a palavra, e muito mais os nossos olhos se abrirão no partir o pão. E muito mais vontade nós teremos de fazer como os discípulos fizeram, voltar para a igreja, voltar para Jerusalém e anunciar para todo mundo, Jesus ressuscitou na minha vida, para mim Ele faz diferença, Ele é vivo e verdadeiro, eu converso com o Senhor, eu rezo com o Senhor, eu percebo a presença do Senhor no meu dia a dia, Ele faz diferença na minha vida, e verdadeiramente Ele ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o tempo pascal, é alegria, e todos os domingos, e aí na nossa liturgia, vale para o domingo e para o sábado, todos os domingos para a gente são o primeiro dia da semana, todos os domingos é nova Páscoa, todos os domingos o Senhor se revela na Eucaristia, na palavra e naquele que caminha com a gente. Por isso é que o mandamento da lei de Deus diz, guardar domingos e dias santos. Nós somos o povo da nova aliança,
Nosso dia é o dia da ressurreição, nosso dia é o dia desse acontecimento. E se a gente vai ler o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, a gente vai ver que no domingo que vem, os discípulos já estarão reunidos no cenáculo, serão frequentes na partilha do pão, serão frequentes na oração comum e na doutrina dos apóstolos. E aí a missa nunca mais parou de acontecer. Cada domingo se renova e acontece de novo o milagre da ressurreição. Na minha vida, na tua vida e naqueles que convidam Jesus. Fica conosco, Senhor. Digamos juntos: fica conosco, Senhor. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.